Gente, rolou um debate. Esses debates esquizofrênicos aí de internet que tem rolado e que, porra, eu não acompanho muito porque eu tenho um pouco de preguiça, tá? Mas tava lá a Caroline Sarda falando com um mano que eu não faço a menor ideia de quem seja, mas ele usa boina. Então automaticamente eu perco um pouco de respeito. E eles estavam falando um pouco sobre... Nada contra quem usa boina. Mas eles estavam falando sobre relacionamento, aí rolou essa pérola aqui, ó. Quais casamentos duravam mais? Os casamentos da geração dos nossos avós ou da nossa geração? Durava porque eles não podiam nem sequer se divorciar, né? Não, isso é uma generalização. Você Porque... tinha casais felizes que chegaram nas bodas de ouro 50 anos. Como você me garante que eles eram felizes? Eu te garanto com meus avós, por exemplo. Seus Esse avós ano... não são dados. Eu te pergunto como você garante que as pessoas eram felizes sem basear apenas na sua família. Entende? Sua família pode ter sido muito bem estruturada. Isso é ótimo, perfeito. Uma família saudável. Mas nem todas as famílias são assim. Quando nós pensamos no coletivo e não apenas no indivíduo, você precisa me provar que essas mulheres eram felizes. Minha avó não era feliz. Minha avó sofria violência doméstica dentro de casa e ela não podia se divorciar. Entende? Entendo a importância de uma família estruturada. Mas a realidade material não é essa. A filosofia é muito linda. A religião é muito linda. Se nós fôssemos seguir os princípios de Jesus, a sociedade seria honestamente maravilhosa. Você tá ouvindo isso de Mateia, tá? Se nós seguíssemos realmente os princípios de Jesus Cristo na Bíblia, a nossa sociedade seria incrível. Mas não é isso que se segue. Mas deixa-me te provar, Sabe então... o que se segue hoje? A interpretação bíblica. É isso. Sobre esse vídeo eu quero rapidamente comentar o seguinte. Existe um abismo de diferença entre o ideal e o real. O ideal é aquilo que a gente gostaria, é aquilo que a gente admira, é aquilo que no fundo nós desejamos. Mas o real carrega tantas variáveis, tantas nuances, onde o que a gente melhor consegue na realidade é uma aproximação do ideal. Mas aqui, nesse mundo de ambiguidades, dicotomias e relatividades, nunca o ideal na sua forma plena. Mas o que nos impede de enxergar isso é a mentalidade legalista e literalista da religião, que olha para as propostas bíblicas não como princípios de vida, mas como dogmas. Dogmas generalizam, coloca tudo dentro do mesmo pacote e, independente da verdade e da realidade, eles impõem a mesma obrigação. De fato, os casamentos do passado, sob o crivo do moralismo social e religioso, eles duravam muito mais tempo, mas porque não havia amparo legal e nem cultural na mentalidade coletiva que desse espaço, principalmente para as mulheres, para que elas reivindicassem os seus direitos ou tivessem voz para poder comunicar abusos, excessos, violências que ocorriam à torto e direito. E muitos se utilizam do recorte de exemplos pessoais, ou do exemplo do vizinho, ou da comunidade local, mas não tem noção de uma estatística mais coletiva, mais global, por exemplo, do que rege a realidade de um país, desse país, do Brasil. E quem vive cuidando de gente e observando justamente esses dados, sabe que o ideal é um e a realidade é outra, completamente diferente. Portanto, o que a gente aprende com Jesus é um olhar de amor e de misericórdia e que leva cada caso conforme o seu próprio caso. E tem casos que se distanciam do ideal. Qual seria o ideal? Aquele casal juntos, vivendo felizes para sempre. Mas não. É uma relação, por vezes, desde o princípio, marcada por abusos, por excessos e por violências, e que a continuidade dele vai dando conta, se não da morte, do adoecimento dos envolvidos. E aí um caso desse chega até mim, eu vou dizer o quê? Fica em nome da lei? Fica em nome da Bíblia? Pelo amor de Deus, eu jamais faria isso. Eu procuro, com a minha consciência em Deus, dirimir problemas e conflitos da melhor maneira possível, enquanto ainda haja viabilidade de contexto, de alma, de conexão entre o casal. Mas determinadas forçações e levando em consideração certas disposições mentais na relação, eu entrego na mão de Deus e eu me posiciono em favor da amputação daquela relação, não como sendo o ideal, mas como sendo o menor mal possível para os envolvidos. Mas perceba que, embora pareça uma sensatez óbvia, religioso legalista não consegue entender. E ele então precisa receber a explicação, o esclarecimento de um ateu, que no seu ateísmo consegue acessar a sensatez com muito mais clareza e sensibilidade do que ele, que se mostra versado na Bíblia, mas com um entendimento obscurecido pelo próprio dogmatismo e legalismo. Porque é isso que o fundamentalismo faz na mente dos religiosos. Cega com relação à misericórdia, à empatia e à sensatez, de modo a tornar as pessoas leigas, ateias, ou que não têm o conteúdo ou o estudo que elas têm muito mais sensíveis, humanas e sensatas. É para pensar, gente boa, paz e luz, meus amigos e amigas. Cara, eu vou falar uma parada
pessoal aqui, que eu já falei rapidinho pra vocês aqui, e vou até mutar o chat, porque o chat não tem maturidade pra isso. Minha mãe foi vítima de violência doméstica, né? Durante um período da vida dela. E uma das dificuldades que a gente teve e que a gente encontrou para fazer com que ela largasse o parceiro dela na época era justamente porque ele levava ela para um ambiente de igreja, né? Na igreja evangélica. E o pastor era frequentemente ativado por ele para manter ele junto. Então, durante muito tempo, ele chegava bêbado em casa, gritava, brigava, xingava, tentava agredir ela, quebrava coisa. E quando ela queria separar, quando ela queria desjuntar, ele chamava o pastor vinha, não, veja bem, porque Deus tá junto nessa união, porque é o inimigo, porque é o não sei o que, porque é o não sei o que lá. E aí, automaticamente, entrava na equação uma parada, que é a parada que eu falo pra vocês que é muito forte, que é a parada que você não consegue argumentar mais contra, né? Como é que você argumenta contra? E ali, em vez de você ter um cara ali que devia estar olhando pra, porra, peraí, né? Claramente é um relacionamento abusivo, claramente tá rolando uma coisa aqui que não tá certo, claramente tá rolando uma relação tóxica, claramente tá rolando aqui uma parada que tá ruim pra um dos lados. Não, cara. O cara fazia de tudo porque, pô, quer segurar o relacionamento junto e dane-se, entendeu? Se minha mãe tivesse acordado um dia morta, que pena, né? Que pena. Pô, faz parte, entendeu? E eu, pô, o vagabundo do namorado dela usou isso por muito tempo como estratégia. Muito tempo como estratégia. Era parte da estratégia do maluco. Porque usava o núcleo ali religioso como parte também do gaslighting que fazia ali pra manter ela dentro da religião, né? E esse papo de que os relacionamentos duravam muito, né, mais antigamente do que antes, passava também muito por causa dessa questão das leis, né, que não aconteciam, que não tinham a flexibilidade pra fazer isso, e o casamento, o matrimônio, os relacionamentos, eles eram uma parada muito mais rígida, né? Até mesmo pelo jeito do qual eles eram criados, né? Então você tinha relacionamentos que aconteciam muito novos, pessoas que casavam aos 17, 18 anos. Você tinha casos de meninas que casavam menores de idade, assim. Se você perguntar para suas avós, para sua família, você vai ver casos de meninas que casavam com 15, 16 anos de idade. Pergunta para elas se elas queriam casar com essa idade. Às vezes com homens mais velhos. Pergunta pra elas, elas queriam ter casado com essa idade? Será que ela queria ter casado com tão nova assim? O Jerry Lee Lewis, que é um cantor famoso, de rock, muito talentoso, ele casou com uma menina de 13 anos de idade, quando ele já tinha... que ele já era bem mais velho, deixa eu ver, ele tinha 22 anos e ele casou com uma menina de 13 anos de idade. E aí, tudo bem. Entendeu? Tudo bem. E antes de continuar esse vídeo aqui, quero deixar um pequeno recado pra vocês. Ao longo desse vídeo aqui, eu tô usando um relógio maravilhoso, esse Chronograph aqui, ó, da Oriente. Maravilhoso. Esse relógio aqui é lindo, tá? Esse relógio daqui é uma coisa linda, maravilhosa, um dos relógios mais bonitos que eu tenho. Eu sou encantado por ele, ó, dá um close aqui na chavasca aqui, ó. E você pode comprar não só esse relógio aqui, mas muitos outros, seja do Oriente, Casio, Citizen, Mondane e diversas outras marcas lá na Moment Relojoaria. Os caras são uma das melhores lojas para você comprar relógio na internet. Seja você que tá procurando um relógio mais casual para usar no dia a dia, ou você que quer um relógio para você usar no trabalho, para dar aquele upgrade no seu visual. Usando o cupom CASTRINHO, você tem desconto nas suas compras na Moment Relojoaria. Então se você tá querendo começar em uma coleção de relógios, tá querendo investir num primeiro relógio aí para você, dá uma olhada no link que tá na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, clica, conhece a Moment, invista num bom relógio para você e dê um upgrade no seu estilo. Então, essa é uma parada que acontecia muito forte. Dessa questão dos relacionamentos forçados, dos relacionamentos onde um lado não tinha escolha, de um lado era colocado ali, o casamento por obrigação moral da família. Então, tipo, não, você não vai casar com aquela pessoa porque eu quero que você case com aquela.
Então era uma questão muito mais... As pessoas não tinham livre-arbítrio de escolher com quem se iam relacionar. Era muito melhor antigamente. Pô, e as mesmas pessoas que falam que querem liberdade de expressão são as pessoas que querem que a gente não possa mais escolher com quem a gente vai se relacionar, com quem a gente vai casar, com quem... Pô, você entende? Como esse discurso ele funciona sempre pela metade, né? Você nunca olha a problemática real. E aí, você pode falar de várias coisas, né? A própria questão do divórcio no Brasil foi... A gente é muito atrasado na questão do divórcio, né? A gente teve, se eu não me engano, até a década de 80. Posso estar enganado nisso? Deixa eu ver, quando acabou... O desquite acabou no Brasil em 70, em 80, no começo dos anos 80. O desquite, cara, ele era uma parada, que ele era um divórcio. Ele demorou pra chegar o divórcio no Brasil. E o desquite, irmão, ele era era tipo um divórcio série B. Ele era um divórcio série B. Então era tipo assim, ele tirava completamente os direitos de um dos lados, assim. E a gente tá falando de uma época, por exemplo, onde as mulheres não trabalhavam, onde as mulheres também não tinham direito a nada. Então, por exemplo, pra você ter uma ideia, o Brasil foi um dos últimos países a legitimar o divórcio. Estão vendo aqui? E até então, filhos nascidos de uma segunda união eram considerados ilegítimos. Então, assim, a gente teve a questão do desquite por muito tempo, cara. Essa questão de você ser uma desquitada. Uma pessoa que era desquitada era quase mal vista na sociedade, né? E aí, vamos falar de outros pontos também, né? Você tinha a questão de várias pessoas que tinham duas famílias, antigamente. Muitas pessoas que tinham duas famílias antigamente. E isso era perfeitamente normal. O cara ter duas famílias e continuar, né? Seguindo e, pô, dane-se. O cara agredia a esposa, bater na esposa e a esposa continuar no casamento e continuava também. Você tinha questões de traição e continuava no casamento também. Porque às vezes o cara ele era um núcleo familiar. A esposa, ela não tinha onde trabalhar, ela era dona de casa, não tinha como trabalhar, não tinha pra onde ir. O cara às vezes pegou a menina com 13 anos de idade, levou ela pra outra cidade, pra onde essa mulher ia. Não tinha pra onde ir. Não tinha família, não tinha ninguém. Era uma loucura. Os casamentos duravam, cara. Não era porque era incrível, é porque às vezes não tinha outra opção. A gente tinha uma outra parada também, que poucas pessoas falam, que era uma parada chamada legítima defesa da honra. Que antes, por exemplo, olha que loucura. Se você tem um podcast muito bom que chama Praia dos Ossos. Se você se separasse da sua esposa e você visse você não tivesse separado, divorciado, desquitado, e você pegasse sua já ex-esposa com outro homem e você matasse ela e matasse ele, você podia alegar legítima defesa da honra e seguir a vida, irmão. E seguir a vida. E era uma coisa plenamente aceitável. Tipo, tudo bem. É verdade, né? A mulher dele quis começar com outro, mesmo dá um tiro nos peitos dela mesmo. Isso acontece, faz parte, né? Pô, isso aí, irmão, tá certo. Inclusive, recomendo esse podcast, Praia dos Ossos. Muito bom. Então, os casamentos duravam muito antigamente. O casamento... e a gente tem essa idealização... Desculpa falar o casamento dos nossos avós. Eram muito mais felizes. A gente tem uma idealização muito grande dos nossos pais, tá? Então, a gente tem uma idealização muito grande dos nossos pais. A gente cria uma idealização do que a gente acha que é o relacionamento dos nossos pais. A gente cria uma idealização do que a gente acha que é o relacionamento dos nossos pais. A gente acha que nossos pais são perfeitos, que o relacionamento dos nossos pais é perfeito, que nossos pais são adultos mais formados que a gente, mais responsáveis que a gente. Inclusive, eu falo um pouco disso aqui no meu livro. Tudo que seus pais não te ensinaram, mas você deveria saber. Inclusive está em pré-venda. Lançamento que a gente vai fazer aqui com a editora Maquinaria. Então, vou ver se eu deixo aqui o link na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, para vocês conhecerem. Eu falo muito sobre isso. A gente tem uma idealização dos nossos pais muito grande, onde a gente fala sobre isso e que a gente acha que nossos pais, eles têm a vida perfeita, o casamento perfeito, a coisa maravilhosa. Nossos pais são adultos melhores, têm as coisas incríveis. O casamento dos nossos pais é melhor. Tudo é melhor. Quando você é um adulto e você começa a olhar ativamente para as coisas dos nossos pais, com um olhar crítico, com um olhar racional, você começa a olhar e falar assim, pô,
realmente, assim, meus pais não são perfeitos, meus pais são seres humanos. Óbvio, meus pais agiram do jeito que dava pra agir, né? Meus pais agiram com as capacidades cognitivas que eles tinham, meus pais agiram com o que eles tinham de ferramenta na época, meus pais agiram com o que eles tinham de dinheiro na época, meus pais agiram com o que eles tinham de maturidade na época, meus pais agiram com o que eles tinham. E a própria questão sobre relacionamento era muito real. A gente tem uma questão muito grande de idealizar o relacionamento dos nossos pais, dos nossos avós. Só que os nossos pais, nossos avós, eles também entram em relacionamentos que às vezes são idealizados pela gente. Ah, o vovô, a vovó, não sei o que lá. Já parou pra pensar que às vezes seu avô e sua avó tinham um relacionamento infelizes e o que você via era o que tava na frente da família? Opa! Tô passando aqui só pra lembrar você de se inscrever nesse vídeo daqui, porque a gente sabe que mais de 50% da nossa audiência que assiste aos vídeos não é inscrita aqui no canal. Então, ó, vou dar um tempinho aqui enquanto eu bebo uma aguinha pra você se inscrever, tá bom? Se inscreveu? Muito obrigado e bora pro vídeo! Eu já contei pra vocês aqui, os meus pais, eles demoraram muito pra se divorciar. Demoraram tanto, ao passo que chegou um momento da minha vida que eu pedia pros meus pais divorciarem. Eu falei assim, gente, pô, pelo amor de Deus. Vocês já perceberam que já tá na hora de vocês divorciarem? Tipo, já chega, já deu, já não dá mais, já não funciona mais. Já não é legal. Mas pra eles queriam ficar juntos pelo casamento. Porque pra eles, o que... Não, a gente tem que ficar junto pelos filhos. Não, a gente tem que ficar junto pelo casamento. Não, porque a gente tá junto há muito tempo. Não, porque não vale a pena fazer. Muitas vezes o relacionamento, ele é falido e as pessoas, eles acabam vivendo isso porque eles ficam presos nesse conceito. Entendeu? De tentar segurar um relacionamento por um ideal moral, um ideal religioso, por um ideal, principalmente quando a gente tinha uma época que a gente tá voltando agora, né? Não tem muito como fazer. Que era muito moralista, muito religioso, que, cara, que o divórcio, ele era visto quase como um crime, né? Pô, não, meu Deus, que absurdo, entendeu? Hoje, o divórcio, ele já é um pouco mais normalizado, né? Mas por muito tempo, cara, por muito tempo, o divórcio, ele era visto como, pô, uma falha. Você divorciou, cara, você fracassou frente à sociedade. Você fracassou como pai, você fracassou como cidadão, você fracassou como tudo, cara. É o papo que filho segura casamento. Pô, durante muito tempo falavam que filho segura casamento. Spoiler, não segura, piora. Piora, é ruim pro pai, é ruim pro filho. É ruim pra todo mundo, mano. E isso era super comum, velho. E a galera tinha muito isso de achar, e aí fica com esse papo do, não, mas meus avós eram felizes. Seus avós eram felizes ou você que era uma criança e você às vezes não tinha um córtex pré-frontal formado o suficiente pra achar que seus avós, ou você tinha essa idealização da figura da vovô e da vovó, e você achava que tudo era muito bonito, tudo era muito idealizado, do mesmo jeito que você achava que o papai e a mamãe iam cuidar de você, do mesmo jeito que você achava que tudo era perfeito, que o seu pai e sua mãe eram tudo muito perfeitinho, que seu pai era um homem perfeito, que era coisa perfeita. Óbvio que não, entendeu? E não tô falando que seu pai não fez o melhor pra você, que deu a melhor criação que tem, que sua mãe não deu a melhor criação pra você, que seus avós não te amavam. Todo mundo ama você, todo mundo faz o melhor, mas as pessoas são humanas e erram e falham em tudo. E os casamentos, eles erram, eles falham, alguns dão certos, alguns dão errados, alguns têm seus defeitos, alguns têm suas falhas. Óbvio que, não vou negar também, que acho que os relacionamentos hoje, eles passam por outras falhas, né? Acho que a gente tem um problema muito grande de uma idealização muito grande das relações, uma vulgarização muito grande das relações, uma falta de valores, uma falta de tolerância contra pessoas. Aqui, ó, meu avô batia na minha avó e ficaram casados. Quando ele morreu por doença, minha avó não derramou nenhuma lágrima. Depois até se lembrou. E hoje, bicho, a gente vive também outras questões, que são questões que acontecem também, que são diferentes, né? Então, pô, hoje a gente não é obrigado a casar tão cedo, talvez não queira casar tão cedo, talvez a gente queira fazer outras coisas. A gente tem outras questões também, do tipo assim, pô, o modelo de casamento talvez não interesse tanto a tantas pessoas. Tipo, não sei se eu quero ter uma relação monogâmica, ficar a vida inteira com a mesma pessoa. Talvez as pessoas hoje
talvez não tenham mais a resiliência, às vezes, de segurar uma relação por mais tempo do que deveriam, talvez não tenham a tolerância, talvez não tenham a empatia. Eu concordo com todas essas críticas, tá? Concordo que às vezes pra você entrar num relacionamento você precisa de um pouquinho a mais, sabe? Um pouquinho a mais do que a galera hoje não consegue ter. Acho que tem essas falhas, mas essa romantização de que antigamente que era perfeito, de que tudo era bom e tal, não acho. Acho que tinham coisas que faziam melhor pra gente como sociedade. Acho que tinham coisas que faziam um pouco melhor. Mas que são coisas que a gente poderia ainda ter hoje. Eu ainda acho que assim, e acho que não tem a ver com esse papo daqui, entendeu? Mas assim, pô, e aqui é só ver, ó. Quando eu nasci, minha avó já estava sozinha, pois meu avô era alcoólatra e abusivo. Pô, era demais pelo que ela conta, mas aí aquela era ribeirinha que veio pra cidade, comprou uma briga doida. Pô, tem um monte de história dessa, né? Minha bisavó, ela veio da Espanha porque o marido dela, na época, batia nela, cara. Batia nela, ela veio fugida da Espanha pro Brasil. Criou outra família aqui, velho. Então, pô, qual que é a solução? Não, fica lá, morra. Por quê? Não, porque os casamentos têm que durar mais. Não, porque a fúria e tradição pede que, sabe, é um pouco de maluquice, assim. Então, acho que os relacionamentos modernos, eles têm muitas falhas? Tem. Precisamos ser críticos, tá? Precisamos ser críticos a eles, tá? Precisamos criticar, pô, o jeito como as pessoas tratam algumas pessoas como objetos descartáveis, o jeito como a gente trata algumas pessoas como carne, como o jeito como a gente trata a tinderização dos relacionamentos, pô, temos que ser muito críticos a eles. Muito. Mas não dá pra gente achar que tudo era perfeito antigamente também, não. Isso daí, esse é um papo que eu não caio. Esse que você acabou de assistir é um trecho das lives que acontecem lá no canal Edson Castro Oficial. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever nos dois canais, no Cortes do Castrinho, no Edson Castro Oficial. E vou deixar aqui também um outro corte pra você assistir. Valeu!